bom de estar vendo a matéria sem o livro é que aí tu não fica tentado a ficar acompanhando pelo livro, que pode ter efeito colateral, nem para todos, mas pode ter. Onda. O que é uma onda? Onda. Cara, quando fala em onda para as pessoas do dia a dia, os não iniciados na física, todo mundo pensa na onda do surfista lá, né? O surfista dropando a onda. E o pior é que aquilo não é onda, cara. Tu acredita que a onda do surfista na física não é onda? Foda, né? Então a primeira coisa que nós temos que fazer na tua mente, tirar a ideia de que na física a onda que carrega o surfista é onda, porque não é. Vou te explicar por quê. Onda é uma perturbação que se propaga em determinado meio. Esse meio não é obrigatoriamente material, pode ser o vácuo, tá? É uma perturbação que se propaga em determinado meio, transportando apenas energia. Apenas energia. Resumindo, onda não transporta matéria. Essa é a primeira pegadinha do vestibular. Não transporta matéria. O surfista não é matéria? A onda do surfista não carrega o surfista? Então não é onda. Fisicamente falando, a onda do surfista não é onda. Primeira coisa que o vestibular vai tentar incutir vocês. Eu jamais me esqueci, Taírson, até hoje está aí no mercado, me deu aula de física no segundo ano do ensino médio, ele falou isso, mas deu na hora. Senhor, me desculpa, eu tinha respeito para os professores, mas eu duvidava deles todo dia. Senhor, me desculpa, eu gosto muito do senhor, mas eu não posso acreditar. O senhor está me dizendo que se eu faço uma onda na água, aí eu boto um objeto ali na água, o objeto não vai ser deslocado pela onda? Eu respeito muito o senhor, mas eu não acredito no senhor. Foi assim, curto e grosso. Continuou a aulinha dele e tal. Tirei 10 na prova naquele ano, mas eu não acreditei nele. Por sorte, eu morei até 16 anos na beira da lagoa. E todo final de semana, sempre que possível, eu vou comer nesse mesmo lugar. Recarregar minhas energias no meio do mato, na descalço, coisa boa, né? E às vezes a lagoa, muito raramente, tá flat, que a galera fala. Tá lisinha, pode se barbear na lagoa, de tão espelhada que ela fica. E meu pai sempre tomou muito vinho, então rolha é o que não falta lá em casa. Peguei uma rolha nesse dia que não tinha uma gota de vento e pensei, vou lá destruir o Taírson. Eu me achava. Botei a rolha na água flutuando, peguei uma pedra e joguei, já sorrindo, do lado da rolha. E a minha cara mudou na hora, porque a filha da puta da rolha só fez assim, ó, ruim. Ela não foi uma gota pro lado. O Taírson estava certo. De fato, o que eu estou te falando não é para te irritar, é a verdade. Onda não carrega matéria. Faça experiência na pia da tua casa. Cuidado, eu não estou falando para jogar um prato, entendeu? Espirrar água em cima da rolha que ela vai ser deslocada. Eu estou falando para tu gerar uma onda, gerar uma perturbação bem comportadinha. Não pode ter a onda quebrando aqui. Quando a onda está quebrando já não é onda. Certo? Vocês lembram do tsunami, aquele que matou 300 mil? Tinha uma galera que estava em alto mar naquele dia quando deu o tsunami. Eles estavam com o barco. Aí o barco deu uma oscilada a mais. Não. Acabou a pescaria, vamos embora. Quando eles começaram a voltar para a costa, é que eles viram os corpos boiando e a destruição. Quem estava em alto mar, não aconteceu nada. O barco simplesmente subiu um pouco mais e desceu um pouco mais. Não ficou arrastando o barco. Né? Mais uma prova de que onda não transporta matéria, apenas energia. Elementos. Quem são os elementos de uma onda? Aqui tu já sabe, né? A crista. Essa tem o nome da do surfista. Certo? E se tu é criativo, né? Tu bota aqui as nuvenzinhas, ali tem o sol, ali tem os passarinhos, e ali passa o riozinho, né? Por isso que o nome daquilo ali é o vale. Certo? Bonitinho, né? Desenha muito. Aí, olha só. Essa linha aqui era a linha original do nível da onda, né? O mar estava liso, aí aconteceu o tsunami e as ondas começaram a se propagar para lá. Então ela tem uma certa velocidade de propagação para lá. A distância entre o ponto de equilíbrio e uma crista, que deveria ser igual até o vale, é chamado de amplitude. Aqui o desenho está tosco, tá? Mas as amplitudes deveriam ser idênticas. Amplitude.
Talvez um dos comprimentos mais importantes da onda é um tamanho que vai de uma crista até a outra crista consecutiva. A gente vai representar pela letra grega lambda e é chamado comprimento de onda. O comprimento de onda é importante tu entender que ele é a distância que a onda avançará ao completar uma oscilação. Lambda, que tem o nome comprimento de onda. Aí que legal. É a distância percorrida pela onda ao completar uma oscilação. Lambda é a distância percorrida pela onda ao completar uma oscilação. Não basta só saber que é de crista até crista, ou de vale até vale, ou também, amigos, ó, importante tu saber, ó, se eu saio daqui e vou até a onda, até aonde a onda vai se repetir, isso aqui também é um lambda, tá, gente? Também é um comprimento de onda. Alguém pode me ajudar? O que é período de uma onda? O tempo que ela leva para o quê? Completar uma oscilação. Passou um período. É a mesma coisa do movimento uniforme, né, cara? Aliás, o que é período de maneira geral? É o tempo que a coisa demora para se repetir. Se for o cara dando uma voltinha, é o tempo para dar uma volta. Se for um ciclo menstrual, é o tempo do ciclo menstrual se repetir. Se for um dia, é o tempo do dia passar. Simples assim, tudo que se repete na vida tem período e tem frequência. Período é o tempo que demora para a coisa se repetir. Se for uma onda, é o tempo que a onda demora para se repetir. E se for frequência, o que é frequência? Quantas repetições ocorrem em uma unidade de tempo? Que se for um período, vai dar uma sempre, né? Porque o período é o tempo de uma repetição. Então, durante um período, sempre vai haver uma repetição. Porque período é o tempo para ocorrer uma repetição. Então, cuidado, frequência é o número de repetições que uma onda executa em uma unidade de tempo. Não é em um período, porque senão a frequência seria sempre 1. Tudo bem para vocês? Entendem o que eu digo? Período, o tempo que a onda leva para completar uma oscilação. O tempo para completar uma oscilação. Tu vê, né? Se nós aprendemos bem o que é período no movimento circular uniforme, não precisa mais estudar período para onda, porque é exatamente a mesma ideia. Frequência, a mesma coisa. Entendeu que frequência no LCU é o número de voltas efetuadas em uma unidade de tempo? Então já sabe o que é a frequência da onda. É o número de oscilações ocorridas em uma unidade de tempo. Me dá um exemplo, como assim uma unidade de tempo? Me dá um exemplo, como assim uma unidade de tempo? 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 ano, 1 século, 1 milênio. Tem que ser 1, isso que importa. No sistema internacional, qual vai ser o dado período? Segundo. E da frequência? Hertz, que é segundo na -1. Parabéns pela participação, show de bola. Eu jamais me esquecerei, o Tatá, na boa vontade, obviamente, falava lá que período é o tempo dividido pelo número de oscilações. E falava que frequência era o número de oscilações dividido pelo tempo. Eu não faço isso porque eu gosto que o aluno pense. Não vai ter essa fórmula no dia do vestibular. Ele tem que fazer a regra de 3. É só fazer uma regra de 3 como nós fizemos no movimento circular uniforme. O que tu vai ter no vestibular é que o tesão é o inverso da frequência e vice-versa. Que a frequência é o inverso do tesão. Tu acredita que eu já vi no vestibular falando assim, ó? Verdadeiro ou falso? O produto do período pela frequência resulta sempre na unidade. O produto do período pela frequência de uma mesma onda resulta sempre na unidade. Verdadeiro ou falso? Está dividindo, passa. Quanto é que é T vezes F? 1. Unidade. Sim, verdadeiro. Tu vê, né, cara? É uma coisa óbvia que ele
falou, mas ele falou de um jeito que mesmo a coisa mais óbvia pode deixar o cara cabreiro. Então realmente o produto, se tu quer conferir se tu acertou o período e a frequência, multiplica, se não der um, tu errou. O período e a frequência de um movimento cicloniforme, de qualquer coisa nessa vida, tem que multiplicadas dar 1, porque senão tu errou o cálculo de um ou do outro. Show! Então até agora nada demais, né? Te falei que onda não carrega matéria, que ela só transporta energia. Mostrei o formato clássico de uma onda, crista, vale, amplitude, comprimento de onda. Esse elemento aqui muitos não conhecem, esse elemento aqui, ó. Alguém sabe como é o nome daquele ponto que divide a região não perturbada da região perturbada pela onda? Não dá para acreditar, né? Frente de onda. É honesto, né? Se fosse um carro, seria a frente do carro. Se uma pessoa é a frente da pessoa. Ali é a frente da onda. É honesto, frente de onda. Legal, é o ponto que divide a região perturbada da região não perturbada. Se tu quiser escrever o que é frente de onda. Até agora tá light pra caramba, é tudo teoria, tudo nomezinho, não teve estresse. Vamos começar a botar umas continhas, né, para alegrar nossa manhã. Vamos mostrar a primeira equaçãozinha das ondas, chamada de equação fundamental das ondas, que nós usamos até para corrigir uma questãozinha dos vestibulares aí passados. Só que eu quero te mostrar a origem da formulazinha agora. Primeira manhã. Olha o que diz a equação fundamental das ondas. Equação fundamental das ondas. Vamos primeiro nos abraçar ao querido Galileu. Diz Galileu que velocidade, deslocamento sobre tempo. Quanto que a onda avança ao completar uma oscilação? Qual é o nome do tamanho que a onda avança ao completar uma oscilação? Né? Lambda, né? O comprimento de onda é a distância percorrida pela onda ao completar uma oscilação. E quanto tempo ela demorou para andar lambda metros? O período, que é o tempo que ela demorou para oscilar. Por isso que essa é uma das maneiras de representar a equação fundamental das ondas. Mas como o período é o inverso da frequência, dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Poderia colocar aqui 1 sobre f, né? Não é tão legal de fazer. E aí a gente faz que a primeira vezes. Por isso que a gente brinca, né, de chamar essa equação de veja o que uma lambida faz. Quer dizer, essa é a maneira como eu falo. Um amigo meu falava, vamos lamber feridas. Nojento, né? Vamos lamber feridas. Claro que se tu estiver na selva, né, sabendo que a saliva é cicatrizante, a única saída é essa, né? Por isso que os cachorros se lambem. Não sei se tu sabe disso. Mas eu não gosto. Outro falava, vamos lamber facas. Tudo maluco, né? Vamos, veja o que uma lambida faz. É mais legalzinho, é mais gostoso. Mas é tu que sabe, também não precisa de ter babaquice, né? Pode simplesmente usar a equação e ela vai ser tua sem devagar aqui, ó. Show! Cara, só com essa introdução já dá pra fazer um monte de brincadeira aí com as ondas. Mas eu acho que vale a pena aproveitar essa concentração bonita de vocês e falar um pouquinho da classificação. Classificação das ondas. Cara, tem tanta classificação que dá até um jogo. Uma delas é quanto à natureza. Quanto à natureza. As ondas só tem duas classificações quanto à natureza. Ou elas são ditas mecânicas, e as ondas mecânicas necessitam de meio material para existir. Tem que ter moléculas sacudindo. Tem que ter moléculas sacudindo para poder existir a onda mecânica. Necessita de meio material. As ondas mecânicas, como exemplos, o som, sem matéria o som não existe, as explosões de Guerra nas Estrelas é tudo Miguel, né? A nave explode do teu lado, tu não vai escutar o barulho dela explodindo, certo? A menos que um dejeto dessa nave bate na tua nave, aí ao bater na tua nave,
aquele barulho pode se espalhar pela tua nave, que está pressurizada, né, para poder respirar dentro dela. Mas a explosão, como aparece nos filmes, é totalmente idiota. Som, ondas na água, ondas em corda, ondas em corda. Aqui, eu vou fazer uma onda. Ó, fiz uma onda no quadro, certo? É uma onda mecânica, porque sem um quadro ela não existiria. Em contrapartida, existem as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas se propagam inclusive no vácuo. Não necessita de meio material. Elas são muito doidas, essas ondas, é difícil compreender. Até hoje eu estou tentando. Não necessita de meio material. Vamos já escrever todas as que existem. Ondas de rádio. Eu vou fazer em ordem crescente de frequência, tá? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raios-x e raios gama. A gente poderia dizer que tem mais, tá? Porque, na verdade, até uma partícula alfa pode ser considerada uma radiação eletromagnética, né? De baixíssimo comprimento de onda e altíssima frequência. Então, mas as clássicas são essas. Dificilmente eles vão te perturbar com uma radiação eletromagnética que não seja uma dessas. E tem que saber, né, que os campos eletromagnéticos estão oscilando mais lentamente nas ondas de rádio. E aí depois de micro-ondas um pouquinho mais. E no raios gama, as oscilações são ainda mais, com uma frequência ainda maior. Porém, tu deve saber, né, cara, a tua estação de rádio é da ordem de 100 MHz, né? Então tu vê as ondas de rádio, elas podem ter até mais de 100 milhões de oscilações por segundo. Uma coisa desumana, né, para a nossa concepção mundana. Ondas de rádio. Tu imagina a frequência dos raios gama, cara. Meu Deus, é 10 na 16 Hz, 10 na 17 Hz. Se bobear mais. Legal. Claro que tem ondas de rádio que tem kHz, né? Certo? Se tu escuta AM, né? É kHz, já são milhares de hertz. Milhares de oscilações por segundo. Tem que ter sólido, líquido ou gás para coisas acontecer na mecânica. Aqui não. Ela se propaga no gás, como tu está vendo, né? A luz se propagando no ar. Tu já viu o fundo de uma piscina, então tu sabe que ela se propaga nos líquidos. Tu está vendo o prédio do lado, tu sabe que ela pode atravessar o sólido sem problema. Mas ela também se propaga no vácuo. E as mecânicas não. As mecânicas, elas simplesmente não existem no vácuo porque necessitam de meio material. Legal. Outra classificação bem distinta já é quanto à direção de vibração. Quanto à direção de vibração, é uma outra classificação que o vestibular dificilmente deixa de cobrar do aluno. Em relação à direção de vibração, as ondas são classificadas em transversais, longitudinais ou mistas. Classificação, agora vai ser quanto à direção de vibração, ou apenas quanto à vibração. Quanto à vibração. Quanto à vibração. Longitudinais, transversais e mistas. Sabe o que significa longitudinal? A palavra longitudinal, o que ela significa? Fisicamente, gostei da tua explicação. Para ser mais preciso, eu diria que é a mesma direção. Né? Porque sentido é para que lado de uma direção que vai, né? É o mesmo que paralelo, gente. Certo? É o mesmo que alinhado a. E transversal. Né? Não é alinhado, né? É o contrário de longitudinal. Os meus braços estão longitudinais, agora eles estão transversais. Certo?
Beleza? Aliás, transversal tem que cortar, né? Porque senão fica ortogonal. Certo? Se for perpendicular sem se encostar, né? Essa é a geometria euclidiana, é outra história. Paralelo, longitudinal. Cortou, transversal. Uma forma clássica de transversalidade, né, é perpendicularidade, certo? Uma onda está indo para lá e está vibrando assim, ó. Tu acha que ela é longitudinal ou transversal? É, né? Porque a vibração está ocorrendo na mesma direção de propagação. Agora, se uma onda se propaga para lá e sacode assim, cara, tu vê, é só tu olhar o sacudir e a direção de deslocamento. Quando a direção de deslocamento for paralela à direção da vibração, ondas paralelas, onda longitudinal. E se a vibração é transversal, perpendicular, a onda é transversal. A corda é uma ótima maneira de fazer isso. Eu posso pegar a corda, tu segura uma ponta da corda e eu faço assim, ó. Que tipo de onda é essa? Deixa eu ver. A onda saiu de mim e estava indo para ti, né? Que estava segurando a corda, não é? Essa foi a direção da propagação. E a corda sacudia para onde? Para cima e para baixo. Essas direções são o quê? Transversais. Continua segurando a corda, por favor. Agora eu vou fazer assim, ó. Tu concorda que vai sentir a corda oscilando dessa maneira? A onda saiu de mim e foi para ti. Então, ó, essa foi a direção de propagação. E ela oscilava como? Longitudinalmente, né? Concorda comigo? E se me dá louca e eu começo a fazer assim, ó. Assim, ó. Tu concorda que vai ter parte da onda indo para cima e para baixo, mas vai ter alguma coisa acontecendo na onda, ela indo para frente e para trás, né? Então ela vai ter os dois pulsos, aí é dita mista. Cuidado, hein? As ondas eletromagnéticas são todas transversais. As eletromagnéticas são todas transversais. E o som é sempre longitudinal. Lembra da caixa de som do sub, né? Daquela caixa que emite som grave. Ela oscila para frente e para trás enquanto joga o som para frente, né? Então se tu olhou para uma caixa de som uma vez na vida, tu saca que o som é longitudinal. Valeu, galerinha. Desculpa a demora. Depois a gente retoma a partir dessa classificação.